Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo agora vão ser os privilegiados aí de receber o primeiro podcast. Inaugurando hoje, não poderia ser diferente, né? Conversando sobre cirurgia plástica com um dos meus melhores colegas aqui presentes, é o Thiago Voy. Ele vai falar comigo sobre tecnologias. Pessoal, não tem como não começar um podcast falando sobre o melhor de tudo. O podcast vai trazer coisas daqui para frente sobre temas interessantes, convidados. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam contentes, porque deu muito trabalho. É isso aí. Mas é um prazer imenso ver que o canal trouxe aí um plus a mais, divulgar bons profissionais, trazendo sempre informação. Esse é o nosso objetivo. E é isso aí. Thiago, um grande abraço. Quero te apresentar, mas você mesmo se apresenta, né? Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Thiago, sou cirurgião plástico, sou colega do Dr. João aí, a gente trabalha junto. Para quem não sabe, o Dr. João foi meu professor uma época aí, hein? Que isso, não sou tão velho assim. É verdade. A gente foi colega na faculdade, né? A gente fez a mesma cirurgia plástica. Mesma formação, mesma né, formação. doutor? Fomos à faculdade de medicina da USP, né? Eu sou um pouco mais velho, né? Entrei como contratado e dei um pouquinho de aula para esse danado. Agora é o contrário, né, Thiago? Agora estamos aí aprendendo junto. Estamos perdendo junto. É raro isso acontecer de a gente ter dois cirurgiões que trocam informações. Hoje em dia a gente tem que pensar nisso, que é o paciente que tem que ganhar, né, Thiago? Com certeza. Se a gente não troca informações, o paciente acaba não tendo aí uma troca de tecnologias, de maneiras de você manejar paciente. Puxa, eu aprendo muito com você e também espero que você aprenda muito comigo. Com certeza. É vice-versa. Vice-versa. Mas o objetivo hoje é trazer o quê? É informar o paciente, porque eles vêm perguntando muito sobre tecnologia, sabe, Thiago? Uhum. E fica na dúvida assim, caramba, como é que eu vou trazer de uma maneira mais explícita? Porque o podcast, ele traz isso, né, cara? É uma maneira mais despojada de conversar, diferente dos vídeos que a gente faz, que a gente sabe que é um pouco mais, vamos dizer, mais retinho, né? Sim. Comportadinho. Aqui a gente tem um pouco mais de liberdade. Então, assim, o que eu percebo, assim, Dr. João, que nos últimos anos aí a plástica ela vem mudando muito, né, cara? Ela vem trazendo, assim, cada vez mais tecnologias para melhorar o resultado do paciente. E isso é fantástico, né, cara? Porque a gente consegue cada vez mais oferecer um resultado melhor, né? Assim, a gente sempre brinca, né, entre a gente lá, às vezes a gente está em cirurgia, a gente está um auxiliando o outro, ajudando o outro, e a gente fala assim, caso bom é caso bom, caso ruim é caso ruim. Então a gente sempre fala naquele sentido assim de que casos que às vezes não tem a gente não consegue melhorar tanto quanto gostaria, a gente tem hoje uma oportunidade com as tecnologias de estar oferecendo um resultado melhor ainda, né? E a gente tem visto principalmente com o Argon 4, que a gente está utilizando já aí nos últimos meses, que tem trazido assim para o tratamento de flacidez de pele, ele é fenomenal, né? Ele tem melhorado muito o resultado da flacidez de pele. Então é um campo novo, completamente novo. Não sei se você lembra, Thiago, mas na faculdade a gente passava anos e anos vendo o mesmo padrão de cirurgia se repetindo. A técnica era a mesma. Você lembra, né? Sim, sim. A gente trazia aquilo já e parávamos naquele momento que falava assim, eu não consigo dar um resultado melhor. Bem como você falou mesmo, né? Esse paciente aqui, ele vai ficar bom porque ele é um caso bom, mas e o caso que é um pouco mais difícil? E um caso, às vezes, que precisa de um pouco mais de resultado para dar aquele... A gente sabia que precisava de um passo a mais. É como realmente esperar uma coisa que estava no futuro. E a gente via que era uma coisa demorada de aparecer. Mas isso foi rápido, né, Thiago? O futuro está aí agora ainda. Está aí agora. Na hora que você vê, tá aí uma tecnologia que traz para a gente a necessidade que nós tínhamos já de ter essa qualidade no paciente. Com certeza. E não sei se você pegou já um arquivo antigo seu, né? Nos seus... nossa, eu peguei, cara. Me deu até uma depressão. Né? Mas assim, eu vou comparar, né? Os pacientes que nós fazíamos quando éramos residentes, depois com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vou dizer que a gente vai melhorando, mas a gente vê que você consegue dar resultados melhores. Com certeza. Eu acho que aí é o caminho nosso. É passar para o paciente o que a gente pode dar sempre de melhor. O que você está achando do Argon 4? O que eles falam aí para a gente falar?
Aqui, assim, a nossa opinião. Aqui ninguém está vendendo produto. Com certeza. Mas eu queria saber o que você está achando dos seus casos, Thiago. Então, doutor João, o que eu tenho utilizado muito, assim, né, o Argo, é naquela paciente que tem um grau de flacidez moderado a leve, tá? Eu acho que a indicação de cirurgia, de retirar a pele, ela é soberana. Ela ainda continua, né? Quando tem que retirar a pele, não adianta aquela flacidez mais intensa ou aquela paciente que perdeu muito peso, que tem aquela pele que já está fininha, cheia de estrias. Essa paciente ela não vai ter uma resposta boa com o aparelho. E a gente já sabe disso, né? Então, essas pacientes que já têm aquela indicação de retirar a pele para tratar a flacidez, essa continua sendo a melhor opção, né? Eu sempre, quando o paciente vai lá no consultório, eu explico tudo sobre a lipoaspiração, né? Só para contextualizar um pouquinho a questão do Argon 4, a gente acaba utilizando ele sempre quando a gente vai fazer lipoaspiração, né? E aí o paciente... que o pessoal pergunta, só te cortando, tem gente que quer usar sem fazer lipo. Exatamente. Tiago, vou ser sincero, eu oriento sempre a fazer uma lipo antes. Que eu entendo, a gente precisa fazer um queijo suíço antes de poder abaixar, né? Com certeza. Então, eu sempre tento explicar para o paciente, assim, de uma forma muito clara, no consultório, assim, para que ele consiga visualizar o que eu estou tentando oferecer para ele. Né? Eu faço um exemplo que é bem simples, bem bobinho, assim, mas é bem claro para o paciente entender. Imagina que você pegue um balão de festa de criança, essas bexigas de festa de criança, você começa a encher, ela fica dura e firme, né? Você começa a esvaziar e ela começa a ficar mole e frouxa. E é isso que acontece na lipoaspiração. Na lipoaspiração, a gente diminui a quantidade de gordura que está embaixo da pele e, consequentemente, esse paciente ele pode gerar flacidez. Às vezes, aquela paciente que não tinha flacidez antes da lipoaspiração, depois da lipoaspiração, ela pode ter algum grau de flacidez. Ou seja, toda lipo dá flacidez. Exatamente. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, vai depender de vários fatores. E aí que entra a tecnologia. E aí que entra o Argon 4, que é uma tecnologia que, se o paciente no pré-operatório, antes da lipoaspiração, já tem flacidez, se essa flacidez for leve a moderada, a gente pode utilizar o aparelho, ele vai melhorar o grau de flacidez. Então, para mim, assim, foi uma mudança de resultado, sem sombra de dúvidas, né? A questão do aparelho. Nas costas, eu achei um resultado bem bacana. Isso que eu ia te falar. Na frente, a gente consegue até, numa abdominoplastia, puxar a pele e tirar, né? Mesmo numa paciente que não tenha feito nada, né? A gente sabe que se puxou a pele, melhora pelo menos a flacidez. Mas e nas costas, né? Eu vejo os resultados serem muito bons na região realmente de dorso. O braço, que muitos pacientes falam que tem uma flacidez, mas não aceitam fazer uma cicatriz, né, Tiago? Exatamente. Com exceção das que tem muita flacidez, que a gente sabe que pode ser às vezes uma pós-perda de peso excessiva, pós-bariátrica, etc. Mas aquelas que têm uma flacidez, até, por exemplo, interna de coxa, uma papada. Você concorda, né, Tiago? Eu acho que é aí que entra a grande vantagem do Argon 4, né? Com certeza. O grau de flacidez que o paciente... São vários fatores, né? A gente, quando vai, por exemplo, vai explicar a eficiência do aparelho, né? Eu sempre também... Eu gosto de dar exemplo prático, assim, para o paciente entender, né? A plástica, ela não é como se fosse uma oficina mecânica, né? Que você vai lá, estragou uma peça do carro, você vai lá, pega, tem uma outra exatamente igual, com os engates iguais. Você vai lá, simplesmente troca essa peça e deu, tá resolvido. Na plástica, não, nós temos fatores individuais, né? E que a resposta do aparelho ela não vai ser igual para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que ser muito claro, assim, e o paciente precisa entender isso antes de fazer a tecnologia. Por exemplo, né? Eu sempre gosto de dar exemplo. Imagina uma senhora um exemplo bem drástico, assim, para o paciente entender. Né? Aquela paciente, hoje em dia a gente não tem idade, viu? Não sei se vocês sabem. Mas, olha, qual foi o paciente mais... Só cortando um pouquinho o assunto, mas qual foi a paciente que você operou com a maior idade? Maior idade de estética? A minha foi 82. 82, a minha foi 73, de idade. Vai chegar lá.
né? Você vê, né? Isso é ótimo. Mostra que a pessoa quer uma qualidade de vida, né? Quer Com ficar bonita, certeza, né, uai? com certeza. Não tem idade para querer ficar bonito, né, João? Isso Pelo menos, eu quero ser um velhão. Não vou tu, de bonito. Tu quer né? ser um velho. Não vou dizer, né? Tem lugares que não vai ter como melhorar. Mas o resto que der pra melhorar, Thiago, não tem sombra de dúvida. Não, com certeza. Eu sou suspeito a falar, né? Eu já usufruí da cirurgia plástica, já fiz uma lipoaspiração, então eu já sei como é que... Eu ainda vou usufruir. Eu espero que seja aí, né? Com alguma coisinha a mais pra dar um plus, né, Thiago? Com Sempre bom. certeza. Voltando à vaca fria, o que você estava falando mesmo? A gente estava falando da questão que o resultado do aparelho, ele não é igual para todo mundo, né? Que não é trocar uma peça de carro, né? É o que a gente fala. E eu sempre dou 2 exemplos bem drásticos, assim, bem opostos para o paciente entender. Né? Imagina, sei lá, uma senhora de 90 anos, né? Que tem uma pele já flácida, com a quantidade de colágeno da pele é diferente, a quantidade de elastina é menor. Eu utilizar o aparelho nessa paciente, ela vai ter uma retração muito pequena. Porque né? você estimula um colágeno, mas é um colágeno dela. Exatamente. Já foi mais idade por Imagina, ela teve lá 8 filhos. Concordo. Entendeu? Essa paciente, a indicação do aparelho é questionável. E agora imagina o outro extremo, né? Uma paciente de 18 anos, nunca teve filhos, tem uma qualidade de pele boa, a pele espessa, com bastante colágeno, sem estrias. Pô, essa paciente ela vai ter uma retração diferente. Com certeza. Então, eu sempre faço esses exemplos completamente opostos para o paciente entender, não, aonde que eu fico nisso, né? Isso, na verdade, ele é um ponto de interrogação, né, doutor João? Assim, no sentido de, você não consegue dizer para o paciente assim, ó, não, você vai ter uma retração de tantos por cento. Sim, né? Concordo. Então, o paciente precisa entender isso, né, para se submeter a uma cirurgia que é onde a gente vai utilizar essa tecnologia. Isso já vem desde, na verdade, da fisiologia do aparelho, né? Eu sei que muitos que aqui nos assistem hoje já assistiram vídeos, assistiram alguma coisa que a gente já falou sobre o argon-for. Mas a fisiopatologia, a fisiologia do aparelho vem do quê? Do gás argônio, né? A gente injeta um gás junto com uma corrente elétrica forte e isso produz como se fosse um plasma, né? Parece com um raio quando tem lá, por exemplo, uma chuva. Essa queimadura que a gente fala é uma queimadura controlada, né, Tiago? Mas, no entanto, a gente tem efeitos diferentes para cada paciente. O que você vem percebendo em questão de, vamos lá, de regiões do corpo? Vamos dar um exemplo. Eu tenho pacientes que vão fazer, vou dar 5 áreas, né, de ouro que o pessoal gosta muito de fazer. Papada, braço, costas, abdômen e coxa. Vamos lá, vamos supor que dos casos que você já fez, qual teve uma resposta mais satisfatória? Eu acho que o braço é uma resposta excelente, né? É uma região que, na área que a gente acaba lipoaspirando, ela tem uma tendência já a ter uma retração naturalmente boa, né? E quando a gente associa a tecnologia, ela tem um resultado bem legal. Papada, eu acho que também é uma indicação que é bem bacana. Não dá para também a gente generalizar a indicação, né? Quando a indicação do paciente é fazer o tratamento cirúrgico no sentido de retirar a pele para tratar a flacidez, ou a questão da musculatura, né? Que hoje a gente fala muito em técnicas cirúrgicas de deep plane, esse tipo de coisa, né? Quando o paciente tem indicação de fazer um lifting de face, a indicação não é o plasma que vai exatamente, né? Então, assim, mas para aquela paciente que tem uma papada com uma flacidez leve, funciona super bem, né? Parte das costas, né? Normalmente a parte do corpo que a gente tem a pele mais espessa é a parte das costas. Então, ele vai ter uma retração naturalmente ali também boa. Parte do abdômen, a gente vai precisar avaliar a questão do grau de flacidez, né? Se o paciente tem flacidez muito intensa, melhor é tirar a pele, né?
Mesmo que a gente tire pele, dá um pouco de receio de a gente fazer um plasma em cima de uma pele descolada, né? Exatamente. Que é um cuidado que a gente... É um risco que a gente corre também, né? Sim. Eu sempre falo para os pacientes no consultório, assim, é como se a gente fazer cirurgia plástica como se fosse andar numa pinguela. Não sei se tu conhece o que é pinguela. Pinguela é aquele para atravessar um rio, assim, né? De um lado você tem o resultado. A gente sempre quer dar o resultado melhor possível, quer entregar, assim, ó, o que mais dá possível, né? E do outro lado a gente tem as complicações, né? Que conforme você pende por um lado ou para o outro, você corre risco de cair dessa pinguela. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente força para dar um resultado, mas por outro lado a gente está correndo um pouco mais de risco de complicações. E isso é difícil, esse tato, assim, é uma coisa que realmente é experiência, é tempo, é ter operado muito paciente, conhecendo, né, assim, obviamente as questões básicas da cirurgia, né, mas é uma coisa que a experiência ela é fundamental para isso, né. E o pessoal já vem me perguntando já, Thiago, isso já vim preparado, você sabe disso, né? Eu vim com várias questões aqui, não sou eu que estou fazendo, mas assim, eu vou fazer uma saraivada de perguntas diretas. Eles perguntam muito para mim, doutor, o risco do argoplasma, do risco do argonfor é alto, baixo, moderado? Já teve alguma complicação? O que você acha? Então, doutor João, assim, ó, o que a gente... Né, é aqueles conceitos básicos da plástica, né? De retalhos, esse tipo de coisa, né? Que a gente vai... É o nosso dia a dia, né? Em áreas de descolamento, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma abdominoplastia, que eu retiro aquela parte de baixo de pele, eu preciso puxar essa pele, eu preciso descolar embaixo dela um pouco para mim puxar. Nessa região de descolamento, é bem arriscado a gente utilizar o plasma, né? Porque a gente pode comprometer a circulação da pele naquela região, né? Nas regiões laterais, aí tudo bem, a gente pode usar com uma potência um pouquinho mais baixa, eu acho que é válido, a gente consegue utilizar. É considerado bem seguro, né? É seguro, né? Nas regiões de descolamento, não tem nem por que usar, porque você está puxando pele, você está tirando ela. Eu concordo, né? Thiago. Às vezes é botar um excesso de terapia numa região que não precisa. Exatamente. O pessoal pergunta muita coisa relacionada assim, doutor, eu posso fazer sem a lipo? Acho que a gente já conversou, mas geralmente a gente gosta de fazer a lipo junto, né? Concorda? Outra coisa que eles falam sempre assim, é acesso. Porque a partir do momento que a pessoa se interessa por uma tecnologia, ele vai atrás de conhecer a tecnologia. Quem fabricou, quem aplicou, como que é o procedimento. Vamos agora dividir em 3 fases, né? Primeiro é pós-operatório. Quer que você fale um pouquinho como que é esse pós-operatório, porque muita gente acha que vai ser diferente do padrão que a gente já vê usando. Como que é a questão da recuperação, né? No caso, né? Demora mais, demora menos, fica mais inchado ou menos. E valores. Isso é uma coisa que depois a gente pode conversar. Mas vamos começar pela parte mais simples, né? Pós-operatório. O pós, assim, doutor João, o que eu tenho visto aí dos pacientes da tecnologia? Tem uma tendência a fazer um pouco de drenar um pouco de líquido, um pouco a mais pelos drenos, né? Uma tendência um pouco maior. E tem uma relação que eu acho que é muito mais a ver com o paciente do que com a tecnologia, né? Por exemplo, se eu pegar um paciente com o IMC correto, que não está acima do peso, é um paciente que se alimenta bem, que tem uma boa dieta, que não tem aquele processo inflamatório da alimentação, da obesidade, né? Certo. Esse paciente, com argon, sem argon, ele é um paciente que ele vai drenar menos, é um paciente que ele vai ter assim uma evolução no pós-operatório do ponto de vista de complicações muito pequena, né? Você percebe, então, eu, pelo menos, não tenha visto assim um aumento muito grande de drenagem, né? Aí, assim, se a gente pega aquele outro perfil de paciente que está um pouquinho mais acima do peso, que tem um IMC um pouco maior, que não faz atividade física, que não se alimenta de uma forma adequada, esse paciente, naturalmente, ele já é mais inflamado, né? A gente percebe, assim, que ele é um paciente que ele dá um pouco mais de problemas, mesmo sem o argon. Quando eu adiciono o argon nesse cenário, eu tenho tido, assim, mais seromas, eu tenho tido assim a drenagem do dreno maior assim nos por um tempo maior. Exato, fica um tempo um pouco maior.
Mas é isso que eu te falei, eu acho que é mais tem a ver com o paciente que está inflamado do que com a tecnologia propriamente dita. Concordo. Porque Não muda muito. Não muda questão. muito, assim, questão de tempo, né? Agora, tranquilo. Ficando ainda na praia do pós-operatório, né? As meninas também têm dúvidas, né? Questão de dor. Isso é uma coisa que todo mundo tem medo, né, Thiago? Sim. Apareceu uma tecnologia nova, a gente sempre fica receoso. Dói mais, dói menos. Olha, doutor João, por incrível que pareça... O que você acha da sua experiência? Na minha experiência dos pacientes que eu tenho feito Argon, não tem tido grande aumento de dor. Pelo contrário, alguns pacientes até eu tenho usado menos medicações para controlar dor, né? Não achei que tenha piorado assim, a questão de dor. Claro que a dor é individual também, né? Aquela mesma ideia lá da peça do carro. Ninguém é igual. Então, uns vão ter uma resposta mais ou menos em relação à dor. Mas, de uma forma geral, não mudou muito assim o pós-operatório com Argon do que sem Argon. Muito bem. O pessoal fica também me mandando. Eu sei que é um pouco chato falar em valores, até porque aqui no podcast... Produção, a gente pode falar em valores aqui no podcast? Eu só mando nas câmeras. Ah, então tá bom. Só eles mandam... Ah, então tá tranquilo, né? Aqui é mais liberado. Pessoal, aqui o podcast é assim, é papo livre, né? Quanto mais ou menos você economiza atualmente com o Argon 4, se for comparado com uma tecnologia antiga? Vamos dar um exemplo, Tiago. A gente trabalhou com tecnologias alugadas, porque a gente não chegou de gaiato e fizemos o Argon. A gente treinou, fez aí uma experiência com aparelhos de outras tecnologias parecidas, né? Até que chegamos no consenso e falamos assim, realmente funciona e é bacana a gente focar nisso. Comparado ao que você paga hoje com o Argon, independente de valores, tá, Thiago? Qual a porcentagem a menos que você paga hoje comparado com o que você pagava antigamente? Vamos supor um paciente aí que vai fazer uma cirurgia de 10 mil? Vamos dar um exemplo? Pode ser? Uhum. Quanto que ela pagaria a mais, comparado com o que ela pagava antes? Então, assim, doutor João, é que a gente alugava o aparelho antes, né? Hoje a gente adquiriu o aparelho, então muda um pouco o raciocínio, né? Mas com as tecnologias antigas, aí, antigas no sentido de antigas pra gente, né? Eram tecnologias que adicionavam em torno de 15 mil numa cirurgia. Isso só alugando o aparelho, né? O aluguel ali, o que iria envolver mais ali com equipe, com o hospital, né? Que acaba cobrando um pouco mais caro, porque isso também é uma coisa importante a gente falar. Isso também adiciona um tempo na cirurgia. Com certeza. Né? Isso é uma pergunta que vai ser depois feita. Então, isso acaba elevando também um pouco o custo da cirurgia, um pouco esse tipo de coisa. Mas as tecnologias anteriores aí adicionavam mais ou menos isso aí, uns 15 mil reais. E hoje, pelo fato do aparelho ser nosso, da gente ter tem ganhado experiência com esse aparelho, cada vez a gente tem feito ele com maior rapidez, né? Então, todas essas coisas aí, elas têm um impacto positivo na questão do custo, né? O paciente vai pagar bem mais barato do que pagava anteriormente aí essas outras tecnologias. Em porcentagem, o paciente quer saber. Uns 50% a menos ele vai pagar hoje. Ou menos, né? Ou seja, vale a pena. Sem sombra de dúvidas. Se o paciente chega para você e fala assim, Thiago, olha, doutor, eu tenho aí uma cirurgia para fazer e queria associar junto o Argon. É possível fazer, por exemplo, uma associação, né? Vamos supor. Poder parcelar, fazer uma coisa separada, fazer um valor melhor, ou às vezes, dependendo, fazer áreas específicas também. Ou seja, é possível fazer esse valor mais combinado com o paciente? Doutor João, sem sombra de dúvidas, né? Eu vou te dar a minha perspectiva, assim, dessa pergunta. Porque é muito comum os pacientes chegar assim no consultório e falar assim, doutor, o que me incomoda é só aqui, eu quero só essa partezinha aqui. E quando na verdade, né, a gente tem uma visão um pouco diferente assim do que a cirurgia pode fazer naquele paciente, o que pode modificar naquele corpo, naquele nariz. Então a gente tem uma visão um pouco diferente.
não é só, a maioria das vezes não é só fazer aquela coisinha que o paciente está queixando. Harmonizar é difícil, né? Exatamente. E aí o paciente vai chegar comigo e vai dizer, ó, para você tem indicação de passar o aparelho. Tá? Você pode querer não passar. Então, né, o paciente, o corpo é dele, a cirurgia dele, ele vai escolher o que ele quer fazer. Então, a indicação do aparelho, eu vou dizer, ó, você tem indicação. E aí o paciente, pois é, mas e aí, como é que a gente faz? Dá para passar só aqui, só ali? Não, ó, a indicação é passar aqui, passar ali e passar lá. Ou seja, já que vai fazer... Exatamente. Exato. Gostei dessa resposta porque realmente é o que o pessoal pergunta. Posso fazer só numa região? Ou em outra? Isso vai mudar? Mas é isso que você entrou no mérito, né, Tiago? É a harmonização. Exatamente. Eu faço uma lipo na frente, achando que vou melhorar o abdômen, mas acaba ficando uma gordura nas costas. Imagina, fica estranho, né? Sim, não, sem sombra de dúvidas. Então, é uma coisa assim, ó, que o paciente às vezes vai lá no consultório e aí a gente... muitas vezes o valor é uma coisa que... o paciente sempre quer gastar menos, isso é uma verdade, né? Eu também, quando vou comprar alguma coisa, eu quero comprar o mais barato possível, né? Eu quero a maior qualidade... E o melhor preço. E o melhor preço. É isso que eu procuro quando vou comprar alguma coisa. E o paciente também, né? Então, às vezes, ele quer fazer um bem bolado, assim, vamos arrumar aqui, ajustar ali. E o que eu proponho? Cara, vamos fazer o tratamento certinho, vamos fazer o que precisa ser feito para você ter um resultado top. E questão de preço, a gente vai ajustar, a gente vai parcelar em mais vezes, a gente vai dar um jeito de ajustar isso. Porque a partir do momento que a gente passa a fazer um tratamento meia boca, o resultado vai ficar meia boca. Né? Eu venho percebendo que os pacientes têm aderido mais ao Argon, por realmente a gente conseguir um resultado melhor, né? Eles aceitam, pelo menos dos casos que eu venho oferecendo, assim, a maior parte tem aceito, porque realmente eles vêm com uma melhora da qualidade da cirurgia. E a gente tenta adequar esse valor para não realmente dar para o paciente. É um prazer nosso, né, Tiago, dar um resultado bacana. E realmente essa tecnologia a gente conseguiu, a gente não consegue dar de graça, né? Mas a gente conseguiu otimizar para que possa ser acessível, né? Com certeza. E é isso que às vezes o paciente assim, né? O paciente fica feliz com o resultado, eu também fico feliz com o resultado, né? Eu fico super feliz, olha lá, essa cirurgia ficou topíssima, ficou linda demais. Eu fico feliz com isso, isso para mim me dá ânimo de eu continuar melhorando, sabe? Continuar oferecendo um bom trabalho. Então, assim, eu não faço assim, vamos passar só aqui. Eu vou sentar e vou largar a real, vou dizer, dá para passar só aqui? Dá para passar só aqui. Mas o resultado vai ficar só aqui. Pintar uma parede só um cantinho vai desarmonizar tudo com a tinta da outra. Então passa, né? Eu concordo com você. Acho melhor fazer tudo isso. Em questão de tecnologia, Tiago, vamos lá, continuando. Você acha que vai parar por aqui? Se fosse pensar num futuro próximo, que hoje, pelo menos eu vou dizer na minha experiência, a gente tem essa opção. Coloco, não coloco, ofereço, explico. Mas você acha que no futuro vai ser uma coisa que já vai estar dentro da cirurgia? Tipo, eu vou ter um exemplo já, porque a gente é mais antigo, mas eu sou mais antigo que você, claro. Mas eu vivi numa época que a lipoaspiração eram ml assim, muito restritos que a gente tirava. Eu me lembro que os professores antigos viravam para a gente no centro cirúrgico e falavam: quanto você tirou de lipo? Tirei 300. Nossa, é agressivo demais. O que você fez, menino? Né? E aí as coisas foram evoluindo e hoje a gente, né, nem imagina que isso era um volume... Aproveitando o gancho aqui, doutor Pode João. dar uma ganchada. Falando de volume, né? Que a gente tem sempre um volume máximo que a gente vai tirar de cada paciente por questões de segurança, né? Concordo. Questões de sangramento. E aí a gente tem uma outra tecnologia aí, que vai ser nossa, quem sabe, próximo podcast aí, é sobre a lipo ultrassônica, né? Que é o Safer, o Vaser, tem várias aí marcas né? de produtos, né? Que nos permite, né? Ele tem uma incidência aí, uma estimativa de sangramento que diminua 20% de sangramento, mais ou menos.
Então, a gente tem uma capacidade de aspirar mais. Né? Então, para você ver como a tecnologia, ela cada vez está dando um passinho para frente, sempre querendo entregar o melhor resultado. E Né? aí que eu queria chegar no ponto, né, Tiago? Você percebeu que uma coisa que não volta. Não volta. A gente vê, mas hoje em dia é em passos largos, quase em saltos. Mas que coisa que antigamente era mais devagar. Essa questão da lipo que eu comentei. Lembra das próteses? Sim. Eu tenho uma prótese no consultório de 100 ml. A gente não tem, né? Eu não posso jogar lá fora, porque nunca mais vou ver uma dessa. A retirada da prótese de uma paciente há 30 anos tinha 100 ml. E era muito comum falar, olha, eu vou colocar 100 ml e o máximo 80 ml, já vi também. Ou seja, são coisas que não se voltam mais. Hoje, por exemplo, uma paciente chega para mim fazer uma lipoaspiração, vou te perguntar, uma abdominoplastia. Você consegue fazer uma abdominoplastia hoje sem associar uma lipoaspiração? Olha, doutor João, em casos muito selecionados. Muitos, né? Muito selecionados, principalmente paciente pós-bariátrica. Paciente pós-bariátrica, aquela paciente que perdeu 50, 60 quilos, assim, ó, que tem... E mesmo assim, né, Tiago? E mesmo assim, ainda a gente consegue melhorar o resultado com a lipo, né? Concordo. A lipo, ela é aquela coisa, ela vai tratar o contorno do corpo, né? A abdominoplastia, né? Você já deve ter feito, né, doutor João? A abdominoplastia sem lipo, a gente não consegue um contorno do corpo legal, né? A transição ali do quadril para a cintura. Então, a lipoaspiração, o grande papel dela é nessa região do contorno, né? E nesse cenário aí de abdominoplastia. Nessa questão de evolução, não tem mais volta. Não. Uma lipo, ela está muito associada a um abdômen. Se eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia, eu vou colocar uma cola na cicatriz, não tem mais volta. Daqui para frente é mandatório. E acho que tem mais coisas que você também faz, né, Tiago? A drenagem, tratamento, preparo do paciente. Especificamente o órgão 4, está indo para o mesmo caminho, você acha? Então, doutor João, acho que o futuro, assim, pensando aí em que eu vejo, assim, em retração de pele, em tecnologias de retração de pele, é a gente trabalhar, assim, o grau de retração hoje que a gente tem é um grau bacana, tá? O grande problema que a gente tem é como que essa retração ela se organiza no pós. Eu acho que no próximo passo, eu imagino na minha mente que seja voltado para esse sentido. Como que essa retração ela vai se organizar, né? Porque às vezes essa retração ela é tão intensa e às vezes tão rápida que a cicatriz interna ela pode ficar um pouco desajustada, pode gerar um pouquinho mais de retração, pode gerar um pouquinho mais de irregularidades por conta de uma retração mais intensa. Ou seja, vai acontecer mais ou menos como aconteceu com a prótese, você concorda? Não sei. Pelo menos eu lembro que quando surgiu a prótese foi esse volume pequeno, depois o que fez, Thiago? Saltou. Você lembra? Sim, com certeza. 400, 500. O que aconteceu? Sequelas, né? Exatamente. Hoje a gente está voltando. Você acha que está pelo mesmo caminho, então? Eu acho que sim, doutor João. Eu acho que é aquela coisa, a evolução ela dá saltos, mas em alguns momentos ela também dá uma... Tem que retrair. Tem que voltar. Concordo. Então, eu acho que o grande desafio hoje que eu vejo das tecnologias é a gente modular, vamos usar essa palavra, né? A gente conseguir controlar o grau de retração que a gente vai ter. A gente falou que a gente não consegue prever. Um é 20%, 30%, 40%, 50%, né? E como que a gente vai prever isso? E a gente quer evitar as fibroses. Exatamente. E as cicatrizes patológicas que podem desenvolver numa tentativa de retrair demais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que pensando em, assim, para frente, é como modular essa resposta, né? E aí entra na medicina regenerativa, né? Células-tronco, esse tipo de coisa aí que a gente... É uma coisa que também na plástica a gente está na vanguarda nessa questão aí dos enxertos de gordura, né? Não sei se às vezes o pessoal não sabe, mas nas células de gordura a gente tem células-tronco. A gente pode trabalhar nesse sentido aí também. Então tem muita coisa aí
para a gente melhorar. Isso sem é bacana, dúvidas. serve como alerta para o paciente, né? Que a gente usa a tecnologia, mas não tiramos da função do médico um bom resultado. Às vezes o médico consegue um resultado bom, excelente, mas sem exagerar em excessos de procedimentos. Né? Exato. É a ideia da pinguela lá. É, daí da pinguela. É a ideia da pinguela. Andando Se na tu pinguela- força por um lado, sabe o bêbado, quando tá caminhando, ele dá uma pendida para cá, ele acaba caindo pro outro lado. Né? Exatamente. Né? Então a ideia é essa. Se tu força muito para ter um resultado, pode ser que tu caia numa complicação, né? Então Não dependa só de tecnologia, Exatamente. pessoal. É o bater realmente só em tecnologia. Às vezes o pessoal faz muita divulgação dizendo que aquilo é a salvação da lavoura, mas não é bem assim, né? É uma harmonização muito tênue, Exato. né? Difícil até para a gente, Exato. mas o bom médico ele vai usar tecnologias certas para o paciente certo. Sem dúvida. E é aquela coisa assim, doutor João, da experiência, né? A gente vem utilizando aí praticamente diariamente o aparelho e cada vez mais a gente vai adquirindo experiência com isso. Então, o que eu vejo, aquele paciente que tem indicação de retirar a pele, o que eu falo para ele no consultório? Ó, eu consigo te entregar um resultado de tratamento de flacidez de 100% se eu retirar a pele. O aparelho não consegue fazer isso. Exatamente. Né? Então, o paciente precisa entender que existe essa limitação aí da quanto vai retrair e como vai retrair. A qualidade dessa retração é tudo individual. Assim. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Acho que é aí que está o próximo passo, né? A próxima investida aí para a gente pensar. Então sigam, né? Sigam-nos bons, né? Sigam a gente para a gente ver realmente aí quais são os caminhos certos para a gente fazer. O paciente, a gente aprende com o paciente vice-versa, troca experiência com a gente. Sem dúvida. Tudo que é novo, né, doutor João? Tudo que traz uma situação de uma nova experiência, a gente vai aprender junto. Não tem jeito, né? A gente vai acabar tendo problemas no meio do caminho. Então, essas tecnologias que são novas, elas também vão trazer novos problemas. Exatamente. Né? Novos Então, desafios. novos desafios, tudo é novo. Isso aconteceu com todas as, pelo menos na fase da plástica, tudo que apareceu de novo teve esse problema, né? Porque é muito fácil tu falar de uma coisa de 10 anos atrás. Entendeu? Isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sim, teve caras que passaram 10 anos atrás que... Exatamente. Eu me lembro de uma história, lembra da primeira lipoaspiração? Foi na França, né? Que foi uma lipoaspiração no joelho de uma bailarina. Ela perdeu a perna. Olha só. Lembra? Lembra, né? Depois foi refeito, né, a técnica e hoje em dia a gente usa lipoaspiração com uma qualidade muito boa. Então, voltando à pergunta que eu tinha me feito, doutor João, quando que, assim, em algumas cirurgias o Argo já está dentro, tá? Por exemplo, quando eu vou falar em lipo HD, lipo de definição. Hoje eu já, assim, o paciente, Thiago, eu quero fazer uma lipo de definição. Está dentro. Já está dentro. Eu nem falo para ele assim, claro que eu explico que a gente usa esse aparelho para retração e tal, explico todo como que ele funciona e tudo mais. Mas, assim, quando eu penso em valores, esse tipo de coisa, por isso que às vezes a lipo HD é mais cara que a lipo convencional, ela é mais cara, porque tem coisas que já estão embutidas nela que não está na outra. Para conseguir dar aquele resultado, precisa, né? Uma ajuda. Exatamente. Então, assim, em algumas situações ele já faz parte do procedimento, né? Em outras situações ele é uma alternativa. Né? Então, essa que é, para mim, assim, pelo menos no meu dia a dia, que é a grande diferença das duas situações. Então, pessoal, olha aí, quem quiser passar em consulta comigo, quiser saber mais sobre tecnologia, sobre Argon, sobre piezo, sobre Safer, sobre lipo, rinoplastia, cirurgias de... Enfim, quiser saber sobre cirurgia plástica, eu atendo no NEL, tá? Que é na Maria Condeixa, aqui em Ribeirão Preto. Eu atendo de segunda a sexta aqui, eventualmente alguns sábados, né? Isso vai depender de algumas situações. Mas sintam-se todos convidados para passar por lá, né, que a gente vai estar, sem sombra de dúvidas, tentando oferecer uma consulta para esclarecer todas as dúvidas, né, e
Eu já tive pacientes que passaram comigo e operaram com outros, isso não tem problema nenhum, né? Eu acho que é interessante a gente, sempre numa consulta, tentar esclarecer o paciente sobre a nossa perspectiva, né? Que não tem, às vezes, certo e errado, né, doutor João? Tu sabe muito bem disso, assim, ó, que às vezes uma paciente vai passar contigo e você vai pensar em uma forma de resolver aquele problema. E eu posso pensar de outra forma para resolver o mesmo problema. Então, isso é uma situação que não é incomum. E o paciente ele tem que estar seguro, tem que estar tranquilo para escolher o profissional para fazer a cirurgia e Como seguir sabemos, aí bem. né, tem inúmeras regiões, né? A gente tem aí uma qualidade grande de cirurgião na região, tanto aqui, eu vejo em outras cidades. Então, o paciente ele tem que passar em várias consultas e realmente sentir que aquele médico Eu acho que tanto bateu, eu acho que isso né? faz bem assim para o paciente. Concordo. Eu assim passar em ter outras opiniões, né? Às vezes você vai lá num lugar e você quer comprar algum produto. Você vai lá, você compra o primeiro que você vê. Eu não. Às vezes eu vou olhar outras opções, eu vou pesquisar, eu vou me informar. Então a ideia da consulta ela é sempre informativa. O paciente ele não vai lá no sentido assim, eu vou lá porque é o melhor do mundo, excepcional, maravilhoso. Não, o que eu ofereço para o paciente? Informação. Informação e a minha experiência. Eu disse, para o teu caso, na minha experiência, no que eu tenho de conhecimento, do que eu consigo fazer, isso aqui para mim é o melhor. Eu concordo. Quem sabe para você é outra. Então isso não é ruim. Eu acho que é bom o paciente passar e ter essa experiência e com quem ele se sentir seguro, ele tem que operar com essa pessoa. É isso mesmo. A gente sabe que riscos existem em qualquer cirurgia. Todo médico tem que passar isso. O conversar, o trocar experiência, mostrar casos, isso é de cada médico. Nem você comentou, né? Você vai mostrar o que você tem de experiência naquele caso. Eu acho que o paciente vai pegar uma informação de um e outro, colocar aquilo realmente no que ele quer e se sentir mais confiante em ir naquele médico. No entanto, a gente sempre fala, né, que o paciente ele tem que sentir que está respaldado, que ele vai, caso uma intercorrência, o médico vai estar com ele. Não é só cirurgia, não, doutor João. Eu sempre falo assim, brinco, né? Depois que a gente operou o paciente, a gente casa com o paciente, né? Pelo menos ali nas primeiras semanas. Nossos dedos são cheios de anéis. Né? Exatamente. A gente acaba tendo um contato muito próximo com o paciente. A gente conversa com ele todo dia, quer que mande foto, a gente dá literalmente abraça o paciente, né? No sentido de tratar ele da melhor forma possível. Para quê? Isso não é porque a gente é diferente ou isso ou aquilo. É porque realmente eu quero, se a gente tiver alguma complicação, eu quero identificar isso de forma precoce, eu quero tratar de forma precoce. Não quero que depois que está lá, que não tem mais solução, tenha que fazer paciência. Né? Eu não quero chegar nesse ponto. Então, acho que isso é uma coisa que o paciente pode esperar de mim, de ti, sem sombra de dúvidas, é o quê? É ter um pós-operatório onde a gente vai estar junto, né? Deu problema, não deu problema, foi tudo bem, a gente vai estar junto em todo esse trajeto. É isso mesmo. Muito bem. Pessoal, o podcast, né, ele foi feito para vocês. É o Podplast, é o primeiro podcast. A gente vai trazer outros convidados, mas eu queria agradecer muito aí a participação do Thiago. Mas antes dele ir embora, eu queria dar uma palhinha do próximo. Porque você sabe, né, Thiago? Eu nunca deixo de convidar uma pessoa, pelo menos umas 2 vezes. Ainda mais o Thiago, que trabalha comigo, a gente opera junto, a gente troca experiência junto. Isso é raro na plástica. Por quê? Muitas são individuais, em questão de se sentir um pouco, às vezes, incomodado em saber que pode ter, né, um melhor que o outro. Isso aí é balela, pessoal. Quando a gente troca informação, a gente cresce junto. Mas eu queria que o Thiago falasse, que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber quais são outras coisas que estão surgindo aí, que estão pipocando, que a gente possa dar de momento, realmente uma qualidade ou uma indicação específica para um paciente. Ou seja, vamos falar do futuro mais do que a gente já está falando hoje. Quais são as tecnologias que estão surgindo aí novas, Thiago? Então, doutor, exemplo aí de uma 5, por exemplo, doutor João, que a gente está usando. Então, assim, na minha prática clínica, tá? No meu dia a dia. Então, tem algumas tecnologias que eu já uso há algum tempo, né? Que é o piezo. O piezo, ele é um material
que a gente utiliza para cortar estruturas, cortar e modelar estruturas duras, né? Que é osso, cartilagem mais espessa, a gente consegue cortar e modelar com esse aparelho, né? E aí entra as cirurgias específicas para a gente utilizar esse aparelho. Uma delas é a rinoplastia, né? A rinoplastia ultrassônica, que a gente consegue entregar um resultado maravilhoso, com muita precisão, por conta desse aparelho, né? E outra cirurgia aí que está todo mundo falando, né, que eu também utilizo esse aparelho para fazer essa cirurgia, né, que é o piezo, que é a remodelação costal, né, que é uma cirurgia que veio para transformar assim, a questão, as nossas limitações que nós tínhamos só com a lipoaspiração tradicional, né, para a gente mudar o contorno do corpo da mulher realmente na questão estrutural, na estrutura do corpo, né, a gente modelando as costelas. Então, assim, ó, essa tecnologia ela revolucionou assim, algumas coisas, tanto na rinoplastia e na cirurgia de contorno corporal. A remodelação costal está aí para, né, já está estabelecida, na verdade. É aquilo que a gente falou, né? Exatamente. Vamos trazer aqui o que realmente já tem uma certa qualidade, né? Outra tecnologia que é o Safer, né? O Vaser ou Safer, que são as duas marcas que a gente tem aí hoje, que é a lipoaspiração ultrassônica, que vai nos proporcionar algum grau de retração, vai nos proporcionar a gente poder lipoaspirar um pouco além do que a gente aspira hoje, ou seja, cada vez a gente está agregando resultado, que é uma coisa que a gente já faz hoje, né? E, para mim, na minha prática clínica, agora o próximo passo é trabalhar com ultrassom, né, e com os enxertos guiados, né, que é agora lá na clínica a gente vai estar agora nos próximos meses aí fazendo um curso em relação a isso. E é assim, ó, é uma coisa que cada vez a gente está ficando com uma autonomia muito grande e cada vez mais assim com possibilidades de realmente transformar a questão corporal, né, e facial. Então, eu acho que eu não, assim, ó, do que tem hoje de tecnologias, a gente está usando tudo, né, assim, Eu acho que realmente não faltou nada. Mas isso eu dei só uma palhinha, porque a gente vai voltar a conversar sobre isso. Como a gente tem realmente apoiado muito junto, né, a gente aprende muito. E realmente eu queria trazer, nesse podcast inaugural, a tecnologia do momento, que é o Argo. Sem dúvida. Com toda aquela qualidade, com toda a explicação, para quem tem dúvida ainda do que seja tecnologia, porque muita gente não sabe nem o que é o plasma, né? Tem uma noção muito básica, mas para quem não tem ainda, entra no canal, assista, tem 3 vídeos que eu fiz. Acho que é interessante vocês virem, ou pelo menos, né, dar uma olhadinha antes de participar desse podcast. E vocês vão estar um pouco mais antenados. Mas, atualmente, a gente já passa essa tecnologia como uma coisa já fundamentada, né? Com todos aqueles resultados bacanas. Esses que vão entrar agora vão ser para os próximos meses, mas que também prometem resultados, né? A gente tem visto espetaculares, né? Eu tenho uma paciente modelo, né? Quem me Bem segue próximo. sabe, né? Essa realmente você é casada, né? Isso, essa eu casei, hein? Amor. Então, assim, teve que... a gente sabe, né, que realmente, por ser tecnologia nova, a gente sempre fica muito receoso, né? Mas a gente só vai trazer aqui coisas que a gente se firmar realmente como técnica consolidada, certo? Sem dúvida. Bem, que foi um prazer novamente. É engraçado porque eu converso com você quase todo dia. Mas chega aqui, parece que a gente trava em algumas coisas, até por estar um pouco ainda no começo. Mas no próximo podcast, quero que você volte sempre. Você é um convidado padrão. Ou seja, você tem as portas abertas aqui do nosso canal. Beleza? A ideia é sempre trazer a informação, né, Dr. João? Sempre, como eu falei lá na consulta, o paciente ele vai receber informação. Aqui a ideia é a gente trazer um pouco de informação, trazer um pouco da nossa experiência. Eu acho que isso é válido. Eu acho que é importante para as pessoas ver assim, a informação, né, é o fundamento de uma boa cirurgia, né? Eu concordo. A gente precisa tá atento hoje, assim, não somente na rede social. Aquele médico lá tem 50 milhões de seguidores, é o melhor. Nem sempre é isso, né?
Então, realmente, o paciente, na hora de escolher alguém, ele vai ter que estar com segurança, tranquilidade que ele está fazendo uma boa escolha, né? Conversar com pacientes que já operaram com a gente, né? Pacientes antigos, porque realmente isso faz a diferença, né? Então, a ideia do podcast é trazer informação, trazer coisas novas, trazer novidades, né? E tentar ajudar as pessoas, às vezes, que estão em dúvida, né? Na hora de escolher um profissional, ou na hora de escolher uma cirurgia, ou de fazer uma cirurgia. Porque, às vezes, tu deve passar por isso também, é muito comum a paciente chegar no consultório e dizer assim, doutor João, eu quero fazer isso. E o melhor para ela não é isso, é outra coisa. Exatamente. Né? Então, para o paciente fazer essa transição do que ele já chegou lá no consultório, assim, pronto na cabeça, que é aquilo que ele precisa, e você falar para ele que não é aquilo, que é outra coisa, isso é um processo que às vezes não é tão simples. E às vezes o podcast, ele vai dizer, não, mas olha ali, os caras estão falando a mesma coisa que aquele outro profissional lá falou para mim. Então, eu acho que é uma coisa informativa no sentido assim de às vezes até trazer confiança para outras pessoas assim do que a gente tá falando, né? Exatamente. Nossa função, Thiago, nunca foi realmente dizer, vem em mim, aprenda comigo, eu sou o melhor de todos. Não, pessoal. A nossa intenção sempre é informar. O paciente que vem bem informado, ele opera melhor. Eu vejo até que com o canal, a gente dá exemplos, né? Como cuidar do dreno, como cuidar do curativo. Poxa, o paciente já sai com uma outra noção. Ele se torna um paciente melhor, mais bem cuidado. Sim, sem dúvida. Todo médico sai ganhando com isso. E a plástica em si sai ganhando com isso. Acho que a gente está numa fase agora, eu vou ser sincero, né? Eu gostaria que a cirurgia plástica fosse mais unida. Como a gente. Trocar informações, trocar experiências, ensinar. Como a gente fazia lá no HC, como a gente faz entre nós, porque isso vai trazer qualidade para todo mundo. Mas sabe que eu acho que isso melhorou aí depois da pandemia, doutor João, sinceramente. Eu acho que melhorou um pouco, né? A gente tem hoje muito acesso, por exemplo, a informação. Antes a gente tinha aqui no congresso, tinha aqui lá. Hoje a gente consegue assistir um congresso, uma aula, um curso em casa. Né? Realmente a tecnologia nesse ponto... Então, assim, a gente consegue estar atualizado mesmo sem estando lá no foco da onde a coisa está acontecendo, porque tu tem esse acesso, né? Então, eu acho que nesse ponto, assim, melhorou. A união dos colegas é aquela coisa, né, que a gente já conhece, já sabe como é que é. A gente é humano, né? Exato. Mas, no geral, assim, eu acho que o acesso à informação, ele está muito, tanto para o paciente quanto para nós. Eu acho que ele está muito melhor, isso assim... Mesmo. Só procurar qualidade na informação, fontes confiáveis, né? Que como realmente sabe, né? Facilitou, mas também entrou muita informação errada, né? Não, sem dúvida. Se nós começar a falar disso, nós vamos fazer outro podcast, eu sei, né? Já está partindo para isso. Eu estava lembrando aqui agora, quando na formação lá, eu tive um professor meu, lá na faculdade, que ele foi dar uma palestra, era um dos primeiros formados lá na universidade. E aí ele contando como é que ele fazia para pegar um artigo, né? Um artigo científico, o trampo que ele tinha para conseguir ter acesso ao artigo. Né? Ele mandava a carta, não sei o quê, papapá, o negócio demorava 3, 4 meses para chegar até ele. Imagina só. E às vezes tendo que pagar, né? Hoje a gente tem um acesso às melhores revistas aí do mundo, com um clique, tu tem acesso a uma informação muito rápida, né? Tudo, então acho tudo muito atual, né? Desse ponto de vista a gente está muito melhor, né? Mas sim, então precisamos unir todos os médicos num objetivo único, né? Que é passar essa informação com uma qualidade boa para o paciente, para ele ter para ele ser bem assistido. Tiago, foi um grande prazer como sempre. Falar sobre tecnologia é realmente a crista da onda. Eu gostaria muito de trocar uma ideia com você para passar a sua experiência, né? Para passar realmente o que você tem visto. Isso é muito importante para a gente, para o crescimento da plástica em si e do conhecimento do paciente. Okay? Eu que agradeço o convite aí, doutor João. E sempre que nós puder conversar, vai ser um prazer a gente conversar e tentar deixar as coisas mais claras aí para os pacientes. Então já fica convidado? Já está aceito já? Já está aceito, com certeza. Pessoal, para quem não conhece, vamos lá.
Eu trabalho aqui né, em Ribeirão Preto, trabalho também em Lençóis Paulista. Queria agradecer ao pessoal da Rosa Clean, que vem patrocinando aí também o podcast. O pessoal da Rosa Clean, muito obrigado. E a todos também que participaram da produção. Temos aí o Fábio, toda a equipe aqui de produção, iluminação e tal. E é isso. O podcast está aqui. Toda vez que a gente for fazer, pelo menos uma vez ao mês, a gente vai publicar um podcast com um convidado diferente. Você que tem dúvidas, comentários, quer fazer uma pergunta aí para o Thiago, manda para a gente. Com certeza aí vai se tornar um vídeo ou mesmo uma resposta, um comentário que vocês vão poder ver. As dúvidas que vocês tiverem, não esqueçam, manda pra gente, tá ok? E, como sempre, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, sempre às 11h15. É isso aí, Thiago? Isso aí. Um abraço a todos. Um abração. E até a próxima.